Então, buenas tardes e guten Abend a todos, porque estamos discutindo notícias da Europa e as notícias da Europa dizem respeito diretamente à Alemanha. Ela é uma das principais locomotivas. E hoje, o que temos? Conecte-se, inscreva-se e hoje vamos discutir sobre MERS. Provavelmente, porque sobre Tagenosa, bem, lá é assim mesmo, ele realmente surpreende. Veja o que ele fez. Em janeiro, se não me engano, pediu aos moradores da República Federal da Alemanha para trabalharem mais e criticou a atitude dos alemães quanto ao trabalho. Ele afirmou que a produtividade da economia alemã não é alta o suficiente, para ser ainda mais claro. Com a semana de trabalho de 4 dias e o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, a prosperidade atual do país não será mantida no futuro. Por isso precisamos trabalhar mais, ele diz. E o que fez Spartaquenos? Spartaquenos, MERS. Quando falou sobre tudo isso, bem, ele decidiu o que fazer, ele decidiu descansar um pouco, ele decidiu, cadê meu canal no Telegram? Ele decidiu tirar férias de 1 mês, depois de declarar que é preciso trabalhar mais. Não, mas uma pessoa talentosa é talentosa em tudo. Depois disso, imediatamente começaram a chover várias coisas ruins sobre ele, e até mesmo no próprio partido dele declararam que a confiança nele caiu praticamente a zero. Porque, bem, você tem que ser consistente em tudo. E os colegas do chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, disseram que ele decepcionou a todos eles. Ele faz parte da União Democrata Cristã da Alemanha e é o líder do partido. Reinhard, aqui tem um ex-líder dessa bancada, declarou o seguinte: nós lutamos 3 vezes por Merz como presidente do partido. Como leões, que leão é esse tigre? Ele não cumpriu suas promessas nem em termos de eficiência, nem em relação ao programa, nem do ponto de vista das qualidades pessoais. Mas se uma declaração dessas já vem do ex-líder, dá para imaginar o que normalmente os alemães pensam. Quem é da Alemanha, escreva aí nos comentários. Berlim, Düsseldorf e outras cidades, escrevam aí o que vocês acham do Merz. Isso é extremamente interessante, porque em alguns lugares da Europa acham que ele é uma boa pessoa, talentoso, trabalhador. Bom, é isso aí. O país não saiu da crise econômica porque Merz não cumpriu suas promessas. Não se tornou o país com o exército mais forte da Europa. Não resolveu a questão dos migrantes e foi exatamente isso que Merz previu em sua campanha eleitoral. Consequentemente, a queda na popularidade de Merz confirma os resultados da pesquisa do Instituto INSA para o jornal Bild. De acordo com ela, apenas 16 alemães avaliam positivamente. 78 estão extremamente insatisfeitos. E é preciso entender que essas são perguntas de alguns meses atrás. Agora pode haver ainda menos satisfeitos, por assim dizer. Por que as pessoas estão insatisfeitas? Bem, antes de tudo, porque cada um pensa primeiro em si mesmo, e isso inclui a economia do próprio país. Se você vê que as autoridades do país se preocupam com você, que te dão o direito e a oportunidade de trabalhar, ganhar dinheiro, viver bem, como era no passado, não tão distante. Isso é maravilhoso. E quando, de repente, o Merz aparece e declara que os alemães precisam se acostumar a viver sem os 20 anos de prosperidade. Naturalmente, tudo isso se reflete, se projeta também para outros países da União Europeia. Ninguém gosta disso. As pessoas querem viver melhor, não pior. E os políticos, bom, eu não sei no que pensam aqueles que fazem essas declarações e não cumprem suas promessas, mas parece que esse tipo de gente está ficando cada vez mais comum. Mas, por outro lado, desenvolve ativamente a indústria militar, aquela mesma que tem um impacto muito negativo na economia se não houver outros setores industriais em desenvolvimento. Assim escreve a Bundeswehr. Eles estão batendo recordes no caminho para atingir a meta de efetivo de pessoal. Em julho, o Bundeswehr registrou o maior número de militares dos últimos 13 anos. O que isso significa? Continua avançando com confiança rumo ao alcance dos objetivos políticos estabelecidos. Em 31 de julho de 2026, o exército da Alemanha contava com cerca de 186.700 homens e mulheres. Isso foi declarado pelo Ministério da Defesa em Berlim. Portanto, esse é o nosso intervalo-alvo. Alcançado. Provavelmente, a única coisa que foi alcançada. E em 2026, foi acordado aumentar de 186 mil para 190 mil. No geral, acabou dando certo. As solicitações subiram em 26 em relação ao mesmo mês. 47 mil pessoas demonstraram interesse nas vagas. E também foi registrado um aumento de 12 em comparação com o mesmo mês do ano passado. Qual é o problema? O que está acontecendo?
O fato é que os negócios, e ainda vamos falar sobre isso, estão fechando. Os negócios estão indo à falência e a pessoa que está sem salário nem sempre quer continuar nessa situação. Então ele tenta de um lado, encontra problemas no setor. Tenta de outro e lá também tem problemas. A indústria automobilística, por exemplo, está simplesmente desmoronando. Vamos chamar as coisas pelos nomes. E onde ainda pagam até hoje? No exército. No exército pagam bem, alimentam, dão roupa. Então por quê? Ainda não tem guerra, ainda por cima. Lá, uma rotina diária mais ou menos rigorosa não assusta todo mundo, se estamos falando da possibilidade de comer e vestir a si mesmo e a família, concorda? Por isso as pessoas escolhem essa opção. Além disso, a Alemanha está desenvolvendo seus serviços de inteligência, dando a eles mais opções para quê? Para investigar de forma mais ativa quem está ligando para onde, quem está dizendo o que para quem está fazendo o que, quem está indo para onde. Discutimos a expansão das funções dos serviços secretos. Os serviços secretos alemães receberão poderes ampliados. Eles devem combater de forma mais eficaz o terrorismo, o extremismo, a espionagem e a sabotagem. Olha só quanta coisa. Isso faz parte da reforma do Escritório Federal de Proteção à Constituição e do Serviço Federal de Inteligência. Até agora, esses serviços estavam focados na coleta e avaliação de informações. Além disso, a reforma prevê o direito de intervenção operacional em determinados casos. Esse mesmo serviço deve ter a possibilidade de manipular a infraestrutura de TI de uma entidade estrangeira durante um ataque cibernético ou um ataque de desinformação contra a Alemanha. Sob certas condições, ele poderá continuar o monitoramento de rede na Alemanha. Há muitos detalhes interessantes sobre isso. Mas o interessante é que isso se expande para muitas pessoas. E aquela inovação na União Europeia, que agora diz que abaixo de certa idade os cidadãos não podem usar redes sociais, significa apenas que os cidadãos acima dessa idade devem apresentar um documento de identidade. Ou seja, na prática, estamos falando de acessar a internet com passaporte. O que acha disso, Elon Musk? E imagine o que vai acontecer quando os serviços secretos souberem sobre cada pessoa. E agora, basicamente, as coisas já estão mais ou menos assim, mas ainda não completamente. O sapo ainda não foi totalmente cozido. Sabe, é como se você colocasse um sapo em água fria, numa panela, colocasse a panela em fogo baixo, então o sapo vai cozinhar devagar, ele não vai pular nem reagir de alguma forma. Ele simplesmente vai cozinhar assim. Porque nem todos os animais reagem a uma influência externa ou interna que aumenta lentamente. O ser humano, naturalmente, vai sentir a temperatura da água, mas quando o grau de tensão ao redor dele aumenta, inclusive em torno dos serviços especiais, pode ser que ele nem perceba. Bem, lembre-se de como era a internet no início dos anos 2000, o quanto ela era livre, e como ela é agora. Lá é assim, não curta isso, não escreva aquilo, não ofenda aquele, não chame aquele de alguma coisa. Onde quer que você vá, há obstáculos por toda parte. O pior é que, em alguns países, você ainda pode ser preso só por curtir o post de alguém em algum lugar. Ainda não é assim na União Europeia, pelo menos eu acho, mas posso não saber de tudo. Enfim, isso já começou com força. E quando vai acabar? Acho que nunca. Serviços de inteligência, ao obterem acesso, afetam não só a Alemanha, mas toda a Europa, não se limitando a Berlim ou outro lugar. Isso inclui Madrid, Milão, Paris e todos os outros. Todos entram nesse grupo. O que vem a seguir? Problemas econômicos, pois falta água. Já falei sobre isso. Aqui vemos a mesma tendência, com calor intenso. Continua, cada vez menos água. A economia está cada vez pior. Já está sob pressão, por assim dizer, tanto a economia direta quanto a indireta da União Europeia. E aqui as coisas estão realmente ruins. Com os rios Reno, Danúbio e Elba em níveis historicamente baixos, o governo alemão tenta reduzir os impactos na economia e nas cadeias de suprimentos. Após uma reunião de alto nível com representantes empresariais da associação, o ministro federal dos Transportes, Steffen Bilger, anunciou medidas de curto prazo. Então, primeiro, está sendo suspensa a proibição de circulação de caminhões aos domingos e feriados para transferir o transporte das rotas fluviais para as rodovias. Isso, imagine, com o aumento do preço da gasolina. O que vai acontecer? O aumento dos preços dos alimentos naturalmente. Ao mesmo tempo, uma das maiores empresas está tentando criar capacidade adicional para transportar mais cargas por ferrovia. As obras nas rodovias devem, sempre que possível, não atrapalhar o tráfego nos desvios. Além disso, o político, ou melhor,
o funcionário público diz o seguinte: não podemos, diz ele, influenciar o clima, mas podemos tentar fazer com que nossa economia suporte melhor essas semanas difíceis. Eles ainda vão preparar a infraestrutura. No geral, está tudo certo. Não tenho nada de ruim a dizer. Começaram a fazer isso só no fim da seca. Não no início, mas ao menos fizeram algo. Além disso, a agricultura sofre, pois não conseguem exportar grãos da Ucrânia. Da Rússia também, porque estão destruindo tanto o porto quanto a infraestrutura de armazenamento desse mesmo grão. E na Europa, por causa dessa seca, a quantidade e o volume estão diminuindo, e a previsão para a colheita está piorando. Os fazendeiros na Alemanha esperam uma colheita abaixo da média. O clima seco afetou a produção agrícola, é o que nos dizem, serão colhidos 7% a menos de grãos do que antes. O principal problema da agricultura. Os fazendeiros consideram o baixo nível dos preços como o maior problema, além do calor, é claro. A colheita em várias regiões da Alemanha foi desanimadora e, há 3 anos, o preço de compra dos produtos agrícolas está abaixo da média e os custos dos fazendeiros subiram muito. Prevê-se que a colheita de grãos deste ano seja 7% menor do que no ano passado e quase 1,5% abaixo da média dos últimos 5 anos. A produtividade por hectare é um indicador fundamental para toda a agricultura. Isso não dá para expressar em palavras, nem escrever, nem transmitir. No geral, está 9% pior em comparação com o ano passado. A primavera seca e o calor de junho, que aliás provavelmente vão continuar no ano que vem, também não prometem nada de bom, vão levar à diminuição da produtividade por hectare. E, novamente, isso não diz respeito apenas à Alemanha. Olha, as regiões do sul, na minha agora querida Espanha, estão sofrendo muito. E antes já era quente lá. Daí vem aquela famosa siesta. Ela surgiu justamente da Espanha, porque mesmo antes, em anos, décadas, até séculos passados, não dava para trabalhar no calor mais intenso. É possível obrigar, mas a pessoa morreria no campo. Qual seria a utilidade desse trabalhador? Por isso, eles esperavam algumas horas. E agora o calor está tão forte que já não é só das 2 até, digamos, 5 que é impossível trabalhar, mas o dia inteiro está tudo fervendo. E tem menos água, precisa regar de algum jeito, enfim, está ruim em todo lugar. O principal problema para a Alemanha e para outros países europeus são os baixos preços dos produtos agrícolas. Isso é determinado por todo o mercado mundial, e a situação piora com o aumento acentuado dos custos de combustível. O mesmo acontece com os pesticidas. Aqui, imediatamente lembramos, do pombo da paz, Trump, que bem, começou a lutar contra o Irã, bloqueou o Estreito de Hormuz. Pretende bloquear também o Estreito de Bab el-Mandeb. E muito, muito mais. E ninguém vê um fim para isso. Trump disse, sim, vamos esperar. Então, vamos deixar que seja bloqueado. É isso aí, pronto. Poxa, onde estão os Estados Unidos e onde fica o Oriente Médio é como um elefante em uma loja de porcelana. O chefe da União dos Agricultores Alemães afirmou ser essencial criar um programa emergencial de apoio aos agricultores. Ele solicitou ampliar o pacote de ajuda da União Europeia, relacionado aos custos com fertilizantes, de 60 para até 180 milhões de euros, e garantir o pagamento rápido dos fundos por meio das associações setoriais competentes. Ele fez um apelo ao governo alemão para reduzir imediatamente o imposto sobre o diesel. Bem, é preciso ajudar a agricultura de alguma forma, pois sem isso nada de bom à espera. Em qualquer país da União Europeia, isso é essencial. Quanto mais altos os preços dos combustíveis, mais alto é o custo dos próprios produtos agrícolas. E, consequentemente, menos eles são comprados. E acaba se produzindo menos, porque, resumindo, tudo fica ruim para você. Aí vira um círculo vicioso e é tipo uma tempestade perfeita na agricultura. Dá para dizer que é uma tempestade perfeita de preços. E depois? Bem, falando das empresas. Os negócios estão sofrendo muito este ano. Em muitos países, a situação piorou várias vezes. Na própria Espanha, por exemplo, a agricultura está fechando. Pequenos e até médios agricultores estão encerrando as atividades. Estão mudando para outros setores. Estão indo, pode-se dizer, para as cidades. Não dá para dizer que todo mundo fica lá, na vila. Ainda assim, buscam outras formas de ganhar dinheiro. A Alemanha não é exceção. Em um ano, fechou um número recorde de empresas, o maior da última década. Especialistas associaram o aumento de fechamentos a altos custos, falta de mão de obra qualificada e mudanças demográficas. Além de tudo, o problema é que ninguém quer trabalhar. Todo mundo se acostumou com várias coisas interessantes. E cada vez mais não se encontram sucessores. E o número de fechamentos em vários setores continua crescendo.
Em 2021, quase 190 mil empresas na Alemanha encerraram suas atividades. Isso é cerca de Z% a mais do que no ano anterior. Esse é o maior número em mais de 10 anos. A informação é da Bloomberg, citando cálculos de várias organizações analíticas. Apenas uma em cada 8 empresas fechou devido à insolvência, mas novamente isso não é nada bom. Menos negócios, menos pagamentos de impostos. Menos impostos. O orçamento diminui, todo mundo acaba sendo prejudicado. As principais razões para o fechamento das empresas foram falta de funcionários qualificados, altos custos e ausência de sucessores. Não estou repetindo, mas cada vez mais proprietários se aposentam e não acham sucessores para o negócio. Em 2025, cerca de 11 mil empresas industriais fecharam na Alemanha, mas isso também se aplica a outros setores. Além disso, o número de fechamentos no setor hoteleiro e na área da saúde aumentou em 10 vezes. As pequenas e médias empresas representam uma parte significativa do total. Na verdade, planejam incentivá-las. Não se pode dizer que não há apoio aqui. Existem 30 pontos que permitirão estimular o crescimento econômico e o emprego. Entre eles está a redução da carga tributária. Aliás, isso é ótimo, pois a carga tributária na Europa é absurda. Eu falo para vocês como alguém que sabe disso em primeira mão, que paga impostos na Europa, cujos impostos, mais uma vez, são direcionados para todo tipo de necessidades bem interessantes. Reforma dos benefícios sociais, que são extremamente numerosos em todos os lugares, e do sistema de aposentadoria, além de medidas para aumentar o emprego. O governo pretende reduzir a carga administrativa sobre as empresas, apoiar setores-chave, incluindo a indústria automobilística, química e farmacêutica, engenharia mecânica, produção de baterias e semicondutores, além do desenvolvimento da inteligência artificial. Então é isso. Bem, quanto ao Merz, ele rejeitou a proposta de renunciar. Na verdade, quem sugeriu isso a ele foram os deputados da Alternativa para a Alemanha, que, como esperado, não gostam da União Democrata Cristã. Um deputado desse mesmo partido disse a Merz sobre o baixo nível de apoio ao governo dele. O próprio Starmer já saiu. Macron vai sair em breve. O que Portagenossi vai fazer? Continua trabalhando. Merz diz o seguinte: vocês veem uma coalizão, um governo liderado por mim, determinado a resolver os problemas do nosso país. Fazemos isso aos poucos, mesmo que não gostem. Em resumo, mesmo que vocês não gostem do que o governo faz, corta empregos, aumenta a funcionalidade e reduz os direitos das pessoas ao expandir o desenvolvimento dessas estruturas de inteligência, eles vão continuar fazendo isso. Apesar de tudo isso, os gestores, do mais alto ao mais baixo escalão, digamos até o assistente júnior do zelador-chefe, de onde eles recebem dinheiro? Dos impostos dos cidadãos. E aqui surge um caso interessante. Ou seja, as elites não querem, ou pelo contrário, querem. As bases aqui não querem. Aqui realmente não querem. Mas as elites, que recebem dinheiro dos fluxos financeiros de cima para baixo, dizem: sim, olha, nós recebemos o seu dinheiro e vamos utilizá-lo ativamente. Isso não se refere só à Alemanha, mas também a vários outros países. Comentem o que acham disso. Até mais a todos. Idiotas. A organização mais poderosa do mundo. Eles têm gente deles em todo lugar.